Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila de Geografia e hoje nós vamos voltar a trabalhar um pouquinho mais sobre os elementos do clima, os elementos atmosféricos, que eram aquelas grandezas que poderiam ser medidas através de aparelhos instantaneamente, como por exemplo a temperatura, umidade e pressão atmosférica. Então vamos lá. Na Terra, os diversos tipos de clima apresentam características próprias, resultantes da combinação dos diversos elementos atmosféricos, como eu já tinha citado, temperatura, umidade, precipitação, que seria a chuva, a neve, e pressão atmosférica e movimento do ar, ou seja, os ventos. Agora, trabalhando especificamente a temperatura atmosférica, ela se refere então à intensidade de calor que existe no ar e pode ser medida através de um termômetro, como eu já tinha citado na aula anterior. Em alguns países, ela vai ser indicada em graus Celsius, que é o nosso caso aqui no Brasil, que vai ser essa bolinha aqui de grau mais um Czinho, cuja escala varia de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. O termômetro mais usado ele vai registrar então os valores máximos e mínimos da temperatura do ar. Por isso, ele vai ser chamado de termômetro de máxima e mínima. Esse aparelho ele vai ser um pouco diferente daquele que a gente usa para medir a nossa temperatura do corpo humano. Esses termômetros que vão medir a máxima e a mínima temperatura do dia, eles sempre são colocados na sombra dentro de uma caixa. Essa caixa ali ela não vai estar totalmente fechada, porque também, se fosse uma caixa totalmente fechada, isso iria interferir nessa medição da temperatura. Então, vai ser uma caixinha, geralmente de madeira, em que nós vamos ter uma espécie de persiana na porta para que o ar também entre e circule dentro dessa caixa, para que a medição desse termômetro seja a mais precisa possível. Então, a temperatura média de determinado lugar em um dia qualquer, ela vai ser obtida com base nos índices de temperatura máxima e mínima do dia. E agora, como a gente faz para obter a temperatura média de um local, certo? A média do que variou essa temperatura ao longo do dia. A temperatura média de determinado lugar em um dia qualquer, ela vai ser obtida com base nos índices de temperatura máxima daquele dia e mínima daquele dia. Por exemplo, se em determinado dia e lugar os índices registrados são, cuidado aqui que tá errado, mínima de 15 graus Celsius e máxima de 25 graus Celsius, a temperatura média desse dia, somando 15 mais 25 e depois pegar esse resultado e dividir por 2, vai ser que a temperatura média daquele dia foi de 20 graus Celsius. E para a gente descobrir a amplitude térmica, ou seja, a variação ali de temperatura ao longo do dia, nós precisamos pegar a máxima daquele dia, que foi de 25 graus Celsius, menos a mínima daquele dia, que foi 15 graus Celsius, o resultado vai ser a variação de temperatura ao longo do dia. Ou seja, se a gente pegar aqui 25 menos 15, vai dar igual a 10. Então, nós temos que a variação durante o dia foi de 10 graus Celsius, porque a temperatura mínima daquele dia foi de 15 graus e a máxima foi de 25. Também é possível obter a média de temperatura mensal e anual. Basta a gente somar todas essas máximas e mínimas que aconteceram ao longo do mês ou ao longo do ano, que dá um trabalhão, e dividir todo o resultado, 30 ou 31 dias, que seria o mês, ou 365 dias, ou 366 dias, dependendo do ano também. E já que nós estamos falando de temperatura, eu entrei aqui no site do CIMEPAR. O que seria esse site do CIMEPAR? Esse órgão aqui, ele vai ser responsável pela meteorologia, pela previsão das condições da atmosfera, das condições do tempo no nosso estado. E ele vai medir essas condições do tempo através de uma rede de diversas estações meteorológicas no Paraná. Então, a nossa estação de Cascavel está aqui e eles vão medir as condições atmosféricas, ou seja, como está o céu, o tempo agora. Aqui ele fala que ele foi atualizado às 10 horas, hoje é dia 23/8/2020, e nós vamos ter que a temperatura às 10 horas estava em 15,2 graus Celsius.
com ventos de 24 km por hora e uma umidade relativa do ar de 57%, sendo que hoje ainda não caiu nenhum milímetro de chuva, nós estamos em um dia ensolarado. Agora, uma coisa que eu achei interessante aqui é esse gráfico aqui mostrando então a temperatura do ar e a umidade relativa. Aqui ele está mostrando as temperaturas e a umidade relativa do ar desde ontem. Desse lado nós vemos então em azul claro a umidade relativa e do outro lado ali nós vamos ter a medição da temperatura. Então o gráfico que está em preto é a temperatura e a linha ali do gráfico que está em azul claro vai ser a umidade relativa. Nós vamos ter aqui que às 10 horas da manhã de ontem a temperatura foi subindo até atingir a sua máxima ali pelas 15 horas. Nós estávamos com uma temperatura média de 17,4 graus Celsius. Conforme foi se aproximando a noite, essa temperatura foi caindo, até chegar ali na mínima do dia de hoje, que foi às 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, os termômetros do CIMEPAR estavam registrando 5,6 graus Celsius. E conforme a incidência dos raios solares foi aumentando por causa do nascer do sol, e agora às 10 horas da manhã, como eu falei, a temperatura está em 15,2 graus Celsius. E como é que acontece, então, esse aquecimento do ar e esse aumento da temperatura? A principal fonte energética ou de calor da Terra é a radiação emitida pelo Sol. Parte dos raios solares atravessa, então, a atmosfera e atinge a nossa superfície terrestre, que, por sua vez, reflete parte dessa radiação solar, funcionando como uma fonte emissora de calor para a atmosfera. Nós vamos ter que parte desse calor aqui, dessa radiação solar, ela atravessa então a nossa atmosfera, parte dela vai ser absorvida pela superfície terrestre, então pelos continentes e oceanos, e outra vai ser devolvida ali para a atmosfera. Parte dela então vai ser retida, vai ser barrada pelas nuvens que estão circulando ali o nosso céu, e a outra parte ela vai voltar para o espaço. Essa dinâmica é um dos fatores responsáveis, então, pela variação de temperatura na Terra, e a imagem aqui embaixo, ela vai estar representando todo esse processo. Você já notou que durante o dia a temperatura geralmente é mais elevada que à noite? Isso acontece porque o calor absorvido ao longo do dia, ele irradia-se aos poucos, até mesmo depois que o sol se põe. Assim, a temperatura atmosférica, ela varia de acordo com as diferentes horas do dia e também com as estações do ano. Esse fator aqui a gente viu naquele gráfico do CIMEPAR, em que nós vamos ver que a temperatura ela vai aumentando ao longo do dia. Falei para vocês que a máxima do dia ela acontece ali entre as 3 e as 4 da tarde. E a gente vê que depois que o sol se põe, lá pelas 6 horas da tarde, nós vamos ter que a temperatura ela vai baixando aos poucos, mas a temperatura mínima mesmo só vai ser registrada no dia seguinte, lá pelas 6 horas da manhã, antes do sol nascer. Porque depois que o sol nasce, nós vamos ter que a temperatura vai se elevando ali ao longo do dia novamente, porque os raios solares eles vão aquecendo novamente a nossa atmosfera. No hemisfério sul, as temperaturas mais elevadas geralmente são registradas entre dezembro e janeiro, que é quando acontece o nosso verão. E no hemisfério norte, entre junho e julho, que é quando acontece o verão nesse outro hemisfério. Lembrando que as estações do ano, elas se invertem dependendo do hemisfério que você se encontra. Então, enquanto aqui agora em agosto ainda é inverno para nós aqui no hemisfério sul, lá no hemisfério norte nós já vamos ter que lá é verão. O verão para eles vai ser nessa metade do ano e o inverno para eles vai ser lá no final do ano, como aparece lá nos filmes, que geralmente as pessoas estão bem agasalhadas no inverno, que tem neve. Já o inverno aqui para nós, no hemisfério sul, acontece na nossa metade do ano. No inverno, quando a incidência, a absorção e, consequentemente, a irradiação de calor são menores, as temperaturas costumam ser mais baixas. As temperaturas também variam com a altitude. Quanto mais elevada for a altitude, mais baixas serão as temperaturas, como nós já vimos lá na aula anterior. Trouxe um esquema aqui para vocês, mostrando então essa incidência dos raios solares no nosso planeta Terra. Aqui a gente tem que lembrar que o nosso planeta Terra ele está inclinado 23 graus e 25 minutos, então é o nosso eixo de inclinação.
certo? Aqui ele está mostrando o Earth Axis, que seria o eixo terrestre, e está mostrando também alguns paralelos principais. Nós vamos ter a linha do Equador aqui no meio, lembrando que essa linha do Equador é onde nós vamos ter as maiores temperaturas, porque os raios solares sempre vão estar incidindo ali essa linha do Equador com maior frequência e maior intensidade. E nós vamos ter os trópicos, os círculos polares, e o que eu quero mostrar nisso daqui? Eu quero mostrar que essa inclinação do nosso planeta Terra faz com que as estações do ano elas variem dependendo do hemisfério que nós estamos. Então vamos lembrar aqui, linha do Equador, tudo que está ao norte da linha do Equador vai ser chamado de hemisfério norte. E tudo que estiver ao sul da linha do Equador vai ser chamado de hemisfério sul. Aqui ele está mostrando os raios solares que estão aqui em amarelo. Vocês veem então essa claridade desses raios solares nessa porção da Terra. Então essa parte aqui vai ser chamada de dia e essa outra porção aqui do nosso planeta Terra vai ser chamada de noite. E eu quero que vocês percebam que aqui no hemisfério norte a gente pode dizer que a incidência desses raios solares, ou seja, a quantidade de iluminação do Sol, ela vai ser maior do que no hemisfério sul. Conforme a gente vai se distanciando dessa linha do Equador, nós percebemos que a quantidade de iluminação ela vai se reduzindo. Aqui dentro do Círculo Polar Antártico não vai ter iluminação solar nenhuma. Nós vamos ter noite aqui dentro desse Círculo Polar durante 24 horas por dia, durante alguns meses. Já aqui no hemisfério norte, dentro do Círculo Polar Ártico, nós vamos ter claridade dentro desse Círculo Polar inteiro. Então dá pra gente dizer que aqui nessa porção do continente nós vamos ter iluminação solar durante 24 horas por dia e aqui dentro do Círculo Polar Antártico nós vamos ter noite durante 24 horas por dia, certo? Nós vamos ter escuridão. Com isso, a gente percebe que essa porção sendo mais iluminada, as temperaturas vão estar mais quentes e é justamente nessa época do ano, agora em que nós estamos, em que vai ser verão aqui no hemisfério norte. Como nós aqui no hemisfério sul estamos sendo menos iluminados e também recebendo menos quantidade de calor do sol, nós vamos ter o inverso do verão, que vai ser o inverno, ter as temperaturas mais frias do ano. Agora virei o nosso esqueminha aqui, nós vamos ter de novo o eixo da Terra, vamos ter a linha do Equador, os trópicos de Câncer, de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Agora nós percebemos que a maior parte da iluminação do Sol e do calor irradiado pelo Sol vai estar iluminando muito mais o nosso hemisfério sul do que o hemisfério norte. Percebemos novamente agora que dentro do Círculo Polar Ártico vai ter noite ou escuridão durante 24 horas por dia, porque o Sol não consegue chegar nessa porção por causa do eixo de inclinação da Terra. Percebam aqui a iluminação do Sol, os raios solares chegando, e eles não conseguem entrar aqui dentro desse Círculo Polar Ártico por causa do eixo de inclinação da Terra. Já aqui dentro do Círculo Polar Antártico, nós vamos ter claridade, nós vamos ter dia dentro dessa região. Então, dá pra gente dizer que aqui no hemisfério sul vai ser verão, onde nós vamos receber mais iluminação e mais calor vindo do Sol, e aqui no hemisfério norte vai ser inverno. Aqui no hemisfério sul isso acontece lá em dezembro. Então nós vamos ter que essa condição de inverno no hemisfério norte também vai acontecer no mesmo período. Lá vai ser mais frio e aqui vai estar mais calor. Agora o próximo elemento atmosférico, umidade e precipitações. Uma das características exclusivas da Terra é a presença de água em estado gasoso, especialmente nas camadas mais baixas da atmosfera. O ar que respiramos, portanto, contém vapores de água. Mais de 70% desse vapor circula nos primeiros 4.000 metros de altitude da troposfera. Esses vapores resultam da passagem da água de seu estado líquido para o seu estado gasoso, por ação da energia solar, em um processo denominado evaporação. É essa concentração de vapores na atmosfera que forma a umidade do ar, responsável por regular a temperatura na superfície e intervir nas condições climáticas das diferentes regiões do planeta.
Quando a atmosfera está saturada de água, ou seja, quando ela está cheia de água em forma de vapor e gotículas, ocorrem as precipitações, ou seja, as chuvas ou neve, dependendo das condições de temperatura daquela região, que se formam com a passagem da água do estado gasoso, ou seja, do vapor, para o líquido, em um processo denominado condensação. A caracterização do clima de um local e as precipitações são tão importantes quanto também as temperaturas. A quantidade de chuva que cai em um lugar qualquer em determinado período pode ser medida através de um aparelho chamado pluviômetro, que marca o total das precipitações em milímetros. Então, o pluviômetro vai ser esse aparelho aqui, que ele vai ter uma espécie de funil ali em cima dele, e quando essa água passa e entra dentro desse funil, vai ter um medidorzinho ali mostrando a quantidade de água que entrou dentro dele, tá? E com isso ele consegue medir ali quantos milímetros de chuva choveu naquela região. Em regiões brasileiras onde chove muito, como no norte, o total anual de chuva chega a mais de 2.000 milímetros. Em alguns anos pode ser até que chegue a 4.000 milímetros de chuva anuais. Só para vocês compararem, aqui no Paraná chove aproximadamente por ano 1.500, 1.800 milímetros, dependendo do ano. No interior do Nordeste, onde ocorre pouca chuva, registra-se em menos de 500 milímetros por ano. Então nós vamos ter variações do clima dessas regiões, dependendo da quantidade de chuva que precipita, que cai nessa região. Para entender o significado desses valores, imagine que fosse possível guardar toda a chuva de um ano e assim os habitantes do norte poderiam nadar numa piscina com mais de 2.000 milímetros, ou seja, com mais de 2 metros de profundidade. Já no Nordeste, a água que cai da chuva, certo? Ou seja, a água pluvial acumulada durante o ano, teria uma profundidade inferior a 500 milímetros, ou seja, 50 centímetros de chuva. Agora a gente vai falar sobre os tipos de chuva, que dependendo da onde ela se forma e como ela ocorre, elas vão ter nomes e características diferentes. Entre os vários tipos de chuva destacam-se então as convectivas, as orográficas e as chuvas frontais. Então vamos começar pelas chuvas convectivas ou de convecção. Essas chuvas convectivas, elas ocorrem quando o ar aquecido se torna mais leve e sobe até níveis mais elevados da atmosfera. Como a temperatura diminui com a altitude, a umidade dessa massa de ar, essa água evaporada, ela se resfria, se condensa, fica líquida, provocando então a chuva. Esse movimento é circular. O ar quente sobe, perde temperatura, assim o vapor de água se condensa e se precipita. Daí o nome de convecção, que significa circulação do ar. A gente vai ter, como já falei ali no texto, que nós vamos ter então o ar, a evaporação do ar, ela indo a altitudes mais altas. Aqui, lembrando que conforme a gente vai subindo na altitude, vai diminuindo a temperatura, se formam nuvens, essas nuvens ficam extremamente carregadas. Quando a nuvem não aguenta mais segurar essa quantidade de gotículas de água, ela despeja tudo ali em forma de chuva. Isso daqui acontece geralmente quando nós temos um dia muito quente, em que a umidade do ar também está muito alta. Isso faz com que no final da tarde, geralmente, caia aquela chuva que a gente chama geralmente de chuva de verão. E apesar de frequente em áreas equatoriais, esse tipo de chuva também ocorre em outras áreas. E esse tipo de chuva ele vai ser muito frequente na região norte do Brasil, em que nós temos então todas essas condições de alta temperatura, alta umidade. Isso faz com que quase todos os dias chova então na região norte do Brasil, onde nós temos lá o clima equatorial, onde nós temos as regiões mais quentes do nosso planeta. E apesar de frequente então em áreas equatoriais, esse tipo de chuva também ocorre em outras áreas, desde que as temperaturas sejam elevadas e o vento não carregue essa água evaporada para lugares mais distantes. É o caso das áreas tropicais, onde ocorrem as chuvas de verão, que são fortes, porém passageiras. E só para a gente relembrar como é que acontecem então essas chuvas de verão, esses dias muito quentes. Antes que essas chuvas aconteçam, vai escurecer de repente e quando a chuva cai, geralmente provoca inundações, enchente nas partes mais baixas das grandes cidades. Logo depois de alguns minutos, essa chuva passa e o céu abre novamente. Agora, próximo tipo de chuva, chuvas orográficas ou chuvas de montanha.
Essas chuvas orográficas, elas são comuns nas encostas de montanhas e serras, principalmente nas que ficam próximas do litoral. E elas acontecem porque as massas de ar úmidas vindas então do oceano, quando deslocadas pelo vento, são obrigadas a subir por causa das vertentes, ou seja, por causa das encostas dessas montanhas. Com isso, essas massas de ar se resfriam e o vapor de água se condensa, provocando a chuva. Então nós vamos ter que está vindo uma grande massa de ar, um grande volume de ar vindo do oceano. Geralmente esse ar vai ser mais quente, carregado de umidade. E quando esse ar quente e úmido ele encontra então uma barreira de relevo, a gente tem que lembrar que essa massa de ar muito úmida, ela pesa. Então ela está andando mais próxima aqui da superfície. Quando ela encontra então essa barreira, ela tende a subir, certo? Porque ela está querendo atravessar. Mas como ela não consegue e ela está indo cada vez para altitudes maiores, esse vapor ele se condensa, ele vira uma nuvem e essa nuvem ela continua ali aumentando e aumentando cada vez mais essa umidade. Quando essa nuvem não aguenta mais segurar então essa quantidade de gotículas de água, ela despeja tudo no local que ela está. Então vai chover até onde ela conseguiu subir. E essa massa de ar ela só vai conseguir passar essa barreira quando já estiver seca. Então daí as nuvens já sumiram, a quantidade de umidade que ela tinha também ela já perdeu, porque já choveu tudo naquele local. E essa massa de ar, ela vai passar a montanha, mas aí ela já vai estar seca. Daí não vai levar mais chuva para o outro lado. Por essa razão, em geral, chove mais nas vertentes, ou seja, nas encostas voltadas para o mar, do que naquelas opostas a ele. Então vai chover tudo de um lado dessa montanha e do outro lado a gente vai ter mais ar seco. É o caso das vertentes da Serra do Mar, aqui no Paraná, por exemplo, e nas escarpas que estão de frente para o Oceano Atlântico. Esse tipo de chuva ele é muito comum no Nordeste do Brasil. Tá? Nós vamos ter que no litoral do Nordeste vai ter uma planície ali próxima do oceano, essa massa de ar quente e úmida consegue atravessar, mas nós vamos ter uma barreira, um planalto chamado Planalto da Borborema, em que vai chover tudo de um lado só desse planalto e do outro vai levar ar seco, justamente porque já choveu tudo. E agora outro tipo de chuva muito comum na nossa região sul aqui do Brasil, que são as chuvas frontais. Essas chuvas frontais acontecem quando nós temos encontro de uma massa de ar frio com uma massa de ar quente que já está no local. E isso faz com que ocorra muita chuva, como aconteceu na semana passada, em que choveu muito aqui na nossa região. O tipo mais comum de chuva é aquele em que o ar quente e úmido se encontra com o ar frio em deslocamento. A zona de contato entre esse ar quente e o ar úmido chama-se frente. Daí o nome chuvas frontais, porque é o encontro de frentes frias e quentes que causam então uma grande quantidade de chuva. Esse encontro ocorre porque as massas de ar são deslocadas das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. Quando o ar frio avança, o ar quente, por ser mais leve, é empurrado para cima, e o que também ocasiona um movimento de convecção, ou seja, a formação de nuvens carregadas de umidade. Então nós vamos ter, principalmente aqui na região sul, esse tipo de chuva. A gente tem que lembrar que quando está chegando uma frente fria, essa frente fria ela vem então de regiões polares, certo? Regiões ali onde nós temos então uma alta pressão atmosférica. Essas regiões de alta pressão atmosférica, elas expulsam o ar, então elas jogam o ar para outras regiões. Já essas regiões de massas de ar quente, elas estão sempre recebendo então uma quantidade de ar. O que é expulso pelas áreas de alta pressão lá no sul da Patagônia, na Argentina, elas vão ser recebidas por áreas de baixa pressão, que são essas áreas mais quentes, tá? Que vão estar recebendo então uma alta quantidade de ar. E quando isso acontece, esse ar frio ele vai empurrando então esse ar quente que é mais leve para altas altitudes. Isso faz com que crie nuvens e, como eu falei já para vocês, quando essas nuvens elas se enchem muito de umidade e elas não aguentam mais segurar então essa umidade, acaba chovendo.
Mas a diferença entre esse tipo de chuva e dos anteriores é que essa condição aqui de chuva frontal pode durar vários dias, tá? Foi o que aconteceu na semana passada, como eu já comentei, que ficou alguns dias chovendo. As outras chuvas acontecem em cerca de minutos ou no máximo de horas. Agora, a ação das chuvas sobre o relevo. Ao cair regularmente em uma área, as chuvas criam e modificam as formas de relevo, é um tipo de agente externo. Com as mudanças de temperatura, a infiltração da água da chuva e as raízes das plantas, elas fragmentam as rochas maciças que se transformam em partículas e podem ser deslocadas pelas enxurradas. Essas enxurradas, elas transportam então fragmentos de tamanhos variados e podem provocar o deslizamento de grandes blocos de rocha que são depositados então no pé das montanhas. Quando elas ocorrem em vertentes muito íngremes e morros muito inclinados e estão associadas a chuvas muito intensas, juntamente com a ação humana, nós temos então os deslizamentos de terra, os movimentos de massa, que causam muitos prejuízos ambiental e também ao meio social. Nós temos então esse deslizamento aqui lá no Rio de Janeiro, que aconteceu em 2019, em que pode ter então destruição de casas, inclusive a perda de vidas. Agora, o último elemento atmosférico, que vai ser a pressão atmosférica e o deslocamento de ar. O ar exerce pressão ou força sobre a superfície terrestre e, consequentemente, sobre o nosso corpo. E o peso da camada de ar que nos envolve, ele vai ser chamado então de pressão atmosférica. Ele é tão grande que poderia inclusive nos achatar como folhas de papel, como eu já tinha comentado na aula passada. Isso ocorre porque essa pressão se faz em todos os sentidos do nosso corpo. Isso é de cima para baixo, de baixo para cima, pelos lados. Além disso, o ar ele acaba entrando nos nossos pulmões, permitindo então esse equilíbrio do nosso corpo com o ar da parte externa. E essa pressão atmosférica ela varia de um lugar para o outro e pode ser medida por meio de um aparelho chamado barômetro. Um dos fatores que influenciam sua variação então vai ser essa altitude. Com a altitude, a força da gravidade ela vai ser menos intensa e as moléculas de ar elas ficam cada vez mais distantes umas das outras. Assim, o ar se torna cada vez mais rarefeito, ou seja, cada vez mais escasso. Isso faz com que a pressão atmosférica seja menor nas áreas de altas montanhas do que no nível do mar. Então, nós vamos ter mais moléculas de ar próximas da superfície e uma alta coluna ali de pressão atmosférica do que nas altas altitudes, em que nós vamos ter menor quantidade de moléculas de ar e também uma menor coluna de ar sobre as nossas cabeças. Além da altitude, a temperatura também influencia na variação da pressão atmosférica. O ar é uma mistura de gases e vapor de água, como a gente já viu antes, e esses gases eles se expandem quando estão aquecidos e se contraem quando são resfriados. Assim, quando faz calor, o ar se expande e, em consequência, ele pesa menos. Ele vai ser como se fosse um balão, em que a gente vai inflando ele vai ficando cada vez mais leve. Em outras palavras, as altas temperaturas provocam a diminuição então dessa pressão do ar e quando faz frio o ar se comprime, tornando-se mais denso e mais pesado. Portanto, as baixas temperaturas causam o aumento dessa pressão atmosférica, porque ele está mais comprimido. Então nós vamos ter uma regra em que quando nós temos altas temperaturas, nós vamos ter uma baixa pressão atmosférica, lembrando lá da bexiga, que ele se expande lá e ele pesa menos. E quando nós temos baixas temperaturas, nós vamos ter uma alta pressão atmosférica porque ele vai estar comprimido. Essas situações explicam por que na zona equatorial, em que temos temperaturas mais elevadas, apresentam baixas pressões atmosféricas e nas zonas polares as temperaturas baixas têm altas pressões atmosféricas. Lembrando que eu falei que próximo das regiões polares nós vamos ter áreas de alta pressão, áreas que expulsam então essa quantidade de ar. E esse ar, como ele vai ser mais pesado, ele vai estar comprimido, nós vamos ter uma alta pressão atmosférica, ele vai vir próximo então da superfície. Já das massas de ar quente, nós vamos ter então uma baixa pressão atmosférica, em que nós vamos ter esse ar mais inflado e ele vai estar então
um pouco mais acima da superfície. E quando chega uma frente fria, esse ar vai ser empurrado para cima porque ele é mais leve. E o nosso planeta também vai obedecer então a essa regra de que áreas de alta pressão expulsam uma quantidade maior de ar e áreas de baixa pressão recebem esse ar. Nós vamos ter que, próximo das regiões polares, vamos ter áreas de alta pressão. Essas áreas vão estar expulsando o ar dessa região e vão ser recebidas por essas áreas de baixa pressão. Mesma coisa, áreas de alta pressão aqui próximo dos trópicos e que vão estar expulsando ar para essas regiões de baixa pressão e também para as regiões então aqui próximos do Equador que vão estar recebendo essa quantidade maior de ar. Isso daqui, essa circulação de ar no nosso planeta, nós chamamos de circulação geral atmosférica, em que nós vamos ter correntes de ar que vão fazer com que algumas áreas recebam ar e outras áreas expulsem o ar justamente por causa dessas altas e baixas pressões. Então a circulação do ar na atmosfera terrestre tem grande relação com a pressão atmosférica. As áreas de alta pressão movimentam grandes porções de ar em direção às áreas de menor pressão, pois o ar mais frio desce e tende a ocupar o espaço do ar mais quente que acaba subindo. A presença de oxigênio e outros gases diminui com o aumento da altitude também. Nas altas montanhas, por exemplo, a temperatura e a pressão atmosférica são baixas por causa da rarefação, ou seja, por causa da quantidade menor do ar. Então, quanto mais alta a altitude, mais rarefeito é o ar e menor vai ser essa pressão atmosférica. Por isso, muitos alpinistas acabam levando cilindros de oxigênio para escalar uma montanha. Essa fotografia de 2010 mostra um alpinista utilizando então uma máscara de oxigênio para ele conseguir escalar. Certo, gente? Então finalizamos nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chamem, tá bom? Beijo!